Pronto. É, então, eu parei aqui na identificação do que avaliar. Nem tudo, né? Retomando aqui, nem tudo a gente vai pegar para a gente avaliar, nem tudo vai ser cognição-chave ali, que às vezes o paciente vai trazer. Então, o livro vai trazer um capítulo só para aquilo, para ensinar a gente o que que a gente vai avaliar, como que a gente vai fazer. A gente vai tatear. Imagina uma pessoa ali que ela precisa fazer um buraco ali na parede ali, e aí ela tem que ser um local exato. E aí ela vai, por tentativa e erro, bater em vários lugares da parede para saber se aquele ali é o buraco. Não, tem uma outra técnica que o livro, inclusive, ele ensina, né, que é justamente você ir tateando a parede, entendendo ali onde que tá mais oco, onde que tá mais assim, para você ir direto no ponto certo onde você vai bater para quebrar. Então, é mais ou menos esse o trabalho que o terapeuta vai fazer quando ele identificar essa cognição-chave. E aí, depois que você identificar essa cognição-chave, né, você vai abordar o significado emocional desse alvo cognitivo, dessa cognição quente, pensamento-chave, isso tudo são sinônimos de alvo cognitivo. Aí ele vai te trazer um significado emocional. Como que você vai entender isso? Como você vai fazer isso? Através de setas descendentes, setas laterais, que o livro também vai trazer um capítulo só específico para isso. É, e o outro aqui, o número 3. Então, isso aqui são uma das primeiras questões a serem abordadas. Para mim, deveria ser ali a número 1. Ver, entender o modo como o cliente o vê, o modo como o cliente se vê da sua própria perspectiva. Pessoal, isso aqui é muito importante. Isso aqui entra naquele aspecto de compreensão fenomenológica, né? O Rogers fala muito disso, daquela compreensão, daquela empatia que a gente precisa de ter com esse paciente, entendendo que as pessoas elas têm grandes razões para elas acreditar no que elas acreditam, que os pacientes eles têm é, grandes razões realmente para fazer o que fazem. Então, às vezes a gente vê fulano fazendo alguma coisa e a gente fala, nossa, poxa vida, né? Mas se você for investigar o que que a pessoa estava pensando naquele momento que ela, antes de fazer aquilo, faz todo sentido ela agir naquele momento, dado o que ela estava pensando naquele momento, dado a maneira como ela enxerga aquela situação, como ela vê aquela perspectiva. Então, aqui a gente vai além de promover uma compreensão fenomenológica, promover uma compreensão com o nosso paciente, a gente vai também estar fortalecendo o nosso vínculo com ele. É aqui nesse momento que a gente vai ganhando o nosso paciente aos poucos, e aqui é nesse momento que a gente vai fazer a validação, que a gente vai mostrar para ele que ele não está sozinho, mostrar para ele que está tudo bem, que faz sentido, né? Ele agir da maneira como ele agiu. Eu não sei vocês, mas eu, quando estou passando por alguma questão, eu adoro que a pessoa se esforce assim para olhar aquela situação da maneira como eu estou vendo. E quando você vê, né, quando você compreende o cliente dessa situação, quando você vê a situação do ponto de vista dele, você consegue muito melhor, de repente, fazer alguma intervenção naquele sentido. Você consegue bem, bem mais entregar para ele o que ele precisa naquele momento, né? Porque você está ali, pensa assim, eu costumo enxergar assim na minha cabeça. Pensa uma pessoa que está ali, né, sentada ali, vamos pensar num penhasco, concentrada num lugar, a, olhando a paisagem. E aí você senta do lado dele e pergunta, nossa, o que que é que você está olhando? E aí senta do lado dele, ele te mostra o que ele está olhando, você senta ao lado dele e começa a olhar aquilo que ele está olhando. Olhar na mesma direção daquilo que ele está olhando. É isso que o terapeuta cognitivo comportamental muitas vezes vai fazer. É isso que o terapeuta que pratica o questionamento socrático muitas vezes vai fazer, olhar a situação a partir do ponto de vista daquele paciente. A gente tem que buscar fazer isso o tempo todo. Bom, então, até aqui a gente já sabe que o questionamento socrático ele é uma abordagem assim, não no sentido de ser uma abordagem nova, mas uma teoria, um conjunto de ideias aqui
que foca nas cognições, que trabalha os pensamentos, né, das pessoas, e é uma abordagem, além de tudo, inclusiva, com foco naquilo que funciona. E aí, eu quero pedir para vocês também abrirem a página 13, eu também vou abrir aqui, porque no último parágrafo ele fala: esse livro representa uma abordagem inclusiva das estratégias socráticas com foco naquilo que funciona. As estratégias cognitivas tradicionais são aprimoradas com elementos extraídos da terapia focada nas emoções, da terapia de aceitação e compromisso, da terapia comportamental dialética, da psicoterapia analítico-funcional, da terapia dos esquemas e das tradições de psicoterapia existencial e humanista. Além disso, as estratégias são extraídas da lógica filosófica, epistemológica, formal e matemática, da gestão de negócios e do campo jurídico, de modo a construir uma construção robusta para o uso de estratégias socráticas, a fim de provocar mudanças cognitivas duradouras. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Aquilo que eu trouxe lá no início. O questionamento socrático, a TCC, ela focou naquilo que funciona, ela foca naquilo que funciona, por isso que é uma abordagem tão robusta e tão completa, né? Ela procurou aqui, ó, é, é, se trazer várias estratégias aqui, elementos extraídos de várias terapias, o livro, e você vai ver que o livro ele vai conversar com várias outras dessas outras terapias à medida do que os capítulos vão discorrendo. E aí, quando eu trago, né, que esse livro ele é importantíssimo, a gente também, à medida que a gente vai lendo, a gente também pesquisando ali que a gente vai lendo, porque ele é um livro que ele traz muita coisa nova. Ele dá para a gente muita ramificação do que às vezes a gente precisa é, ler, do que a gente precisa se informar mais, né? Eu disse que esse livro aqui ele é o segundo para você ler depois daquele da TCC, mas pode ler em conjunto também, porque muita coisa vai falar aqui. Ele não vai trazer como, ele vai trazer entendendo como se você já sabe o que é aquilo. Então, por isso que é muito importante ler esse outro livro antes, mas também, a partir desse livro aqui, saber o que que você também, a direção dos seus estudos, que também seria interessante você estudar. De novo, lembra que eu falei de abordagem transdiagnóstica? É o que esse livro trouxe aqui novamente. Ele foca em várias estratégias. Então quer dizer que uma pessoa, então quer dizer que ele por ser ali terapeuta cognitivo comportamental da TCC, ele não vai trazer coisas da ACT, não vai trazer coisas do DBT. E para mim é um grande erro as pessoas pregarem dessa forma, de que uma abordagem, uma teoria, ela vai ali ser fundamental para tudo, enquanto que não, né? Enquanto que a gente percebe só a ACT, só a DBT sozinha, elas não conseguem, não fazem. Assim como a TCC também sozinha, precisa veio esses outros complementos para poder ajudar a gente a entregar o melhor, a entregar aquilo que o paciente precisa, aquilo que funciona. Então, muitas vezes essa ideia de abordagem lá na frente, ela vai desaparecer e a gente vai trabalhar com realmente isso, aquilo que funciona. Mas por hora, a TCC já é essa abordagem que inclusiva com foco naquilo que funciona. Então, para vocês verem, eles trouxeram coisas até ali da matemática. Aí você fala, como assim matemática? Não, mas é ajustado no modelo terapêutico. Ou seja, é realmente uma terapia que ela busca ali compreender o indivíduo a partir de várias facetas, diferente do que também muita gente, pessoal, traz por aí, que a TCC é uma prática como é que fala? Que coloca as pessoas em caixinhas, não é inclusiva, é uma prática que só olha para um foco ali do problema, isso você está sendo reducionista. Mas se vocês pararem para pensar, reducionista também são aquelas pessoas que só querem só querem olhar o indivíduo a partir daquela sua abordagem e não se abre para as outras também. Ele está sendo reducionista, né? Enquanto que a gente entende que um terapeuta, ele deve entender de neurociência, ele deve entender de biologia, ele deve entender de psicologia, ele deve entender de social, que é muito importante para a gente trazer aquela ideia realmente do biopsicossocial. É ela que, no caso, é perdida no caminho aí. Muita gente não. A gente percebe que muita gente não aplica esse biopsicossocial e quer olhar a pessoa a partir apenas de uma análise, vamos olhar assim, da psique, né? E não é assim. Não deve ser feito assim. Será que vocês estão me ouvindo? Parece que não sei se caiu de novo. É possível.
Vocês estão. Ah, estão aqui, né? Tá. É, então, pessoal, peraí, deixa eu só confirmar. Vocês estão aqui? Pronto, tá, né? É porque apareceu aqui, agora volta atrás do que eu falei. Esse negócio de duas telas, na verdade, deixa a gente doidinho. Eu tô te ouvindo, tem hora que eu respondo no mudo aqui, aí eu penso que você ouviu. Eu tô aqui, tô. Você tá me ouvindo? Tá, né? Tô ouvindo. O que que você tinha falado, Andressa? Não, eu falei porque às vezes eu te respondo, eu esqueço que tá no mudo. Ah, tá. Eu tô ouvindo, tá certinho, eu tô acompanhando aqui. Pronto, tá bom, então. É, então, promovendo a mudança, a tarefa de um terapeuta é, né? Então, aquela ideia que eu trouxe. As pessoas têm normalmente têm boas razões para acreditar no que acreditam. Então, o que que a gente vai fazer? Como que a gente vai conseguir isso? Como que a gente vai conseguir essa compreensão? Como que a gente vai conseguir olhar para essa pessoa dessa maneira mesmo, entendendo que faz sentido aquilo que ela estava pensando. A Judith traz isso no livro dela. Ela fala assim, se a gente for olhar, né, para a maneira como as pessoas estavam pensando naquele momento que ela fez o que fez, faz todo sentido as pessoas fazerem o que fazem quando a gente olha o que ela estava pensando. Então, de novo, essa compreensão fenomenológica, ela vai aparecer e não somente, né, a compreensão fenomenológica, mas a tarefa também de um terapeuta é alinhar-se ao seu cliente, esse alinhar-se ao cliente, ao paciente, recai naquela ideia de você equiparar a sua conversa. Em comunicação clínica, a gente, não só em comunicação clínica, vocês vão concordar comigo que para a vida também. Quando a gente conversa, tá conversando com uma pessoa e a gente está trazendo conceitos ali. E às vezes aquele conceito de certo fenômeno que a pessoa está trazendo ali pra gente não é o mesmo que a gente compartilha. Por exemplo, o paciente está trazendo de traição. Ah, e traição para mim é uma coisa, traição para o paciente é outra. Traição para ele é a pessoa responder ali outras pessoas no WhatsApp. Para o outro é traição, é a pessoa ir lá consumar um ato de traição. Para outras pessoas veem, sei lá, veem vídeo, veem outras pessoas curtirem fotos, já é traição. É importante a gente alinhar o que é que o paciente entende como isso, qual que é o conceito disso para ele, qual que é o conceito daquela palavra, porque muitas vezes os ruídos da comunicação elas aparecem a partir daí, na nossa comunicação. Às vezes eu tô aqui conversando com uma amiga ou conversando com a minha mãe, e aí a gente tá falando de coisas e a comunicação ela não se encaixa porque eu tô falando uma coisa, ela tá falando de outra. Aquilo para ela significa outra coisa. Enquanto eu tô ali conversando para ela sobre amor, sobre alguma coisa, amor para ela significa outra coisa. Então é importante a gente entender o que que você entende como amor, o que que você tá falando, o que que é para você isso. E aí você tá fazendo um questionamento socrático. Isso já é um questionamento socrático. Quando você busca alinhar essa ideia com a outra pessoa, do que é aquilo, o que que ela entende por aquilo, você tá fazendo um questionamento socrático. E aí você vai ver que muitas vezes a pessoa você vai entender o entendimento que ela tem daquilo. E aí você vai saber se você vai basear, se seu ponto de partida vai ser dali para frente, ou se você vai precisar ainda descer, no sentido de fazer mais alguma psicoeducação para a pessoa entender aquilo que você está querendo dizer. Então, é extremamente importante alinhar esses conceitos. A tarefa também de um terapeuta é promover uma relação de confiança. E aí, né, obviamente, a partir do momento que a gente vai trabalhando tudo isso, essa compreensão, essa validação, a gente vai, ao mesmo tempo, trabalhando esse vínculo terapêutico. Essa relação de confiança, ela é do vínculo terapêutico. E o vínculo terapêutico é o que vai, às vezes, pessoal, dizer é, ali se a pessoa vai, às vezes, aderir ou não. Muitas vezes eu não sei vocês, né, quem já passou por terapia, viu como que é a relação terapeuta e paciente, o tanto que ela é importante, o tanto que você, às vezes, não na primeira sessão, na segunda, você já consegue falar tudo que você precisa para ele. Né? Porque precisa de um tempo, né, para a relação se estabelecer. E esse tempo, ele precisa estar acontecendo validação, ele precisa estar acontecendo compreensão, ele precisa estar acontecendo tudo isso.
Você sempre tem isso em mente, não tire isso da cabeça. As pessoas têm boas razões para acreditar no que ela acredita. Ou seja, uma pessoa ela chega ali para você com 30 anos de idade e não é do dia para a noite que 30 anos de pensar de uma forma vai ser mudado de um dia para a noite. Então, não adianta a gente achar que aquele paciente ali que a gente vai fazer uma técnica ali já vai mudar, já pronto, já passa para outra e a pessoa já mudou, já entregou. Essa técnica aqui é de reestruturação, ele já fiz a reestruturação com ele, pronto, não preciso passar por isso aqui, mais vamos partir para outra. Não, não é assim, né? É um progresso, né? A gente entende que o cérebro da pessoa ela vai se moldando a partir daquelas crenças que ela vai interiorizando a partir do que ela vive o mundo. Então, a pessoa tem as experiências de mundo ali na infância, na adolescência, o cérebro dela é informação. O cérebro dela está formando a partir daquilo, né, que a gente entende na neurociência como os engramas estão sendo formados, né, que são os circuitos neurais, são aqueles caminhos neurais, eles estão sendo formados, então uma pessoa que está ali em trauma, uma pessoa que viveu num ambiente invalidante, com vulnerabilidade, o cérebro dela está sendo formado naquele cenário, e aí não é do dia para a noite que a gente vai trabalhar em toda essa mudança aí que aconteceu a nível cerebral, a nível celular. Então, o processo terapêutico ele vai acontecer e o questionamento socrático, por que que ele é tão importante, por que que ele provoca essa mudança, por que que ele é preditivo de mudança, por que que quando você usa o questionamento socrático, quer dizer que vai ter uma melhora, vai ter uma mudança significativa, sim, porque ele consegue trabalhar nessa neuroplasticidade, nesse caminho que foi feito há 30 anos, a TCC ela vem enfraquecendo esse caminho aí de 30 anos e criando novos caminhos mais adaptativos, novos caminhos mais funcionais, caminhos mais saudáveis para essa pessoa. E isso é com o tempo, é com o progresso, não é do dia para a noite. E muitas vezes vai acontecer a tal da recaída, muitas vezes a pessoa vai agir da maneira que ela agia antes. E tá tudo bem, isso é esperado, tá? Em terapia não é esperado que a pessoa avance e vá igual foguete só para cima. Não tem ré, isso não existe em terapia. Tanto que no livro da Judite ela vai trazer um gráfico lá que diz do progresso terapêutico. Esse gráfico, ele vai trazer, inclusive, que a terapia ela regride um pouco, ela volta, ela vai para frente, ela regride um pouco e vai avançando. Mais regressões, recaídas fazem parte do processo terapêutico, tá? Lembrando aqui que a gente está lidando com o ser humano, a gente não está lidando com algo simples, ser humano é complexo, né? Não dá para a gente ficar esperando que eu vou fazer essa intervenção, aquela ali outra, e aí se pronto, não. Aquele, fizemos uma técnica, não deu certo, vamos para outra. Tem um arsenal de técnicas aqui para a gente promover aquele mesmo objetivo. E aí a gente vai para outra, deu certo, que bom, vamos fortalecer de outra forma, vamos ir fortalecendo, sempre entendendo que é preciso fortalecer e checando também que esse paciente se mudou. Tudo isso que eu falei vai ser explicado no livro, vai ser explicado nos capítulos posteriores. Outra coisa também, que é a tarefa de um terapeuta, esclarecer os processos cognitivos comportamentais. Ou seja, a gente precisa, né, psicoeducar, a gente precisa mostrar para ele não só, né, alinhar os conceitos, aquilo que ele está trazendo, mas também a gente precisa esclarecer o que significa tudo que a gente está falando. Ah, eu estou aqui falando de cognição, estou aqui trazendo esses termos técnicos, eu tento o tempo todo ter esse cuidado de esclarecer isso que eu estou dizendo, cognitivo, pensamento e tal, para deixar mais claro, para deixar realmente aquilo entendível, porque às vezes as pessoas elas não entendem ali o que a gente está falando e não fala e parte para aquilo e a gente acha que a pessoa entendeu, né? E quando não é assim, por isso, novamente, eu peço o feedback de vocês, que vocês não estiverem entendendo, tiver com dúvida, precisar esclarecer, pode mandar para mim. A gente tenta aqui falar de uma linguagem mais clara que fique mais fluido, tá? Essa é a essência do negócio, é fazer vocês realmente entenderem, esclarecer aqui o que está no livro, trazendo aqui para o grupo para a gente buscar esclarecimento desses conceitos. E outra coisa é trabalhar em conjunto, né? O terapeuta ele vai sempre trabalhar em colaboração. Lembra lá do empirismo colaborativo? Que a gente precisa de uma mentalidade empírica, daquela curiosidade, daquele olhar investigativo e trabalhando em conjunto, uma colaboração. O paciente muitas vezes que vai nos dizer qual o caminho que a gente vai trilhar.
Ele vai escolher, às vezes, muitas vezes. Você vai trazer para ele o que ele vai escolher. Ah, eu tenho isso, 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 vai acontecer isso, eu tenho esse outro caminho. Qual caminho você quer seguir aqui, baseado na sua experiência, no seu momento de vida atual? Ele vai escolher. Então é isso que às vezes, muitas vezes a gente não faz, muitas vezes os terapeutas não fazem, e o livro vem relembrando tanto que é importante que um terapeuta cognitivo comportamental trabalhe em conjunto. Nossa, já é 11h10, né, pessoal? Vou tentar correr aqui. É, Mas, ó, então, de que forma que a gente vai promover essa mudança? Como? Primeiro, dizendo sobre o que não fazer, tá? Que isso é muito importante. Não dizer na sua visão. Então, isso a gente já falou até aqui, né? A gente não vai dizer o que que é a nossa visão. Isso é o que as pessoas mais fazem, os terapeutas mais fazem. Pessoal, na minha graduação, a gente tinha bastante. Roleplay em aulas, a gente tinha bastante intervenção, assim, e o que tinha de gente trazendo ali a visão, né, para a pessoa ali, para o paciente, daquilo, nossa, assim, era mato, como se diz, né? Então, nós, terapeutas cognitivos comportamentais, estudantes de questionamento socrático, a gente não vai trazer a nossa visão para o paciente. Isso aqui é diferente de uma autorrevelação, né? Que a autorrevelação na TCC é uma técnica, inclusive, para promover, para aumentar o vínculo terapêutico, para validação, para a pessoa se sentir compreendida, se sentir que ela não está sozinha. Então, você vai também expor ali algo ali seu para o paciente, para ele entender, claro, com todo cuidado também, com todo respeito e entendendo o momento de fazer aquilo, não é todo momento que a gente faz isso, né? Então, você é diferente de fazer uma autorrevelação do que você sair dizendo o que que é a sua visão, o que que é, e que você estaria fazendo igual o Sócrates lá. A ideia do questionamento socrático não é essa, não é trazer o diálogo do Sócrates pro setting terapêutico. Então, você não vai falar a sua visão, não vai dizer o que que o paciente tem que fazer, você não vai dar o que que você acredita ser a resposta certa. Você vai, na verdade, ajudar esse paciente a aprender a ser seu próprio terapeuta, né? E aí o livro ele também vai trazer todos esses como que a gente não faz isso, como que a gente faz para não cair nessas armadilhas, como que a gente faz para cair nessas armadilhas, à medida que a gente vai lendo os capítulos. Então, agora chegou no exemplo breve, que ele traz nesse exemplo do livro, meio que o que a gente vai encontrar também, né? O que a gente já falou um pouquinho, o que a gente vai encontrar nos próximos capítulos. Vou ler ele aqui com vocês. Um jovem terapeuta procurou terapia após esgotamento emocional. Estava sendo afetado pelos traumas dos adolescentes do sistema de adoção. Paciente, paciente tem questões de experiência precoce. Peraí, só um minuto. Bom, tem experiências de. Cadê? Paciente tem questões de experiência precoce com parentalidade e sentiu tristeza por não conseguir salvar o jovem com quem estava trabalhando. Sua terapeuta observou um paralelo e se perguntou quais crenças e atitudes poderia estar influenciando. Ele percebeu uma cognição relacionada à responsabilidade de cuidar de outras pessoas e utilizou estratégias socráticas para avaliá-la. Direcionou o paciente questões sobre por que, quando criança, seu trabalho era cuidar da família e por que os adultos da família não se responsabilizaram. Isso levou ele a fazer perguntas que ele nunca tinha feito, o que o levou a ter atitudes mais razoáveis na esfera de responsabilidade pelos outros. Diminuiu seus sintomas e melhorou sua eficácia no trabalho. Então, aqui eu fiz questão de trazer em maiúsculo algumas palavras aqui que diz justamente sobre. Quando ele diz, ele se perguntou, o terapeuta observou um paralelo e se perguntou, o que que ele fez aqui? Ele teve uma mentalidade empírica, ele se perguntou, ele formulou uma hipótese. Então, ele perguntou para ele mesmo quais as crenças e atitudes poderiam estar influenciando. E aí, ele percebeu uma cognição relacionada uma responsabilidade ali eventual de cuidar de outras pessoas, o que que ele foi fazer? Foi avaliar, ele foi checar isso, ele não tirou ali como uma ideia pré-estabelecida, como uma ideia assim, já é isso aqui que aconteceu. Ele foi lá e foi fazer o quê? Foi avaliar. E aí, nessa avaliação que ele fez, né, ele reformulou uma hipótese, percebeu que poderia estar relacionada com alguma outras cognições que ele já tinha ali captado ali do paciente,
E aí foi lá checar. Checou e só deu algumas duas perguntas que foi suficiente para o próprio terapeuta, pro paciente, né, que no caso também era terapeuta, foi suficiente para ele melhorar, para ele ter essa mudança, experiência emocional corretiva, né? Porque à medida que o psicólogo levou para ele que criança, ela não cuida, a criança não tem que ter responsabilidade de cuidar de adulto. Quem cuida de adulto é o adulto. Aliás, quem cuida da família é o adulto, não é uma criança. E aí isso já foi suficiente para fazer ele, poxa vida, realmente, criança não cuida de família, criança não precisa de ter uma responsabilidade precoce assim, não, não é dela, não é atribuída a ela, com certeza. Então, se ele por algum momento ele teve essa responsabilidade precoce, né, e não conseguiu, obviamente, fazer de forma efetiva esse papel na infância, porque criança não faz isso, não é responsabilidade de criança, obviamente aquilo pode ter afetado toda a maneira como ele se via ali. E aí, quando ele vai para a vida adulta, ele sente que ele precisava salvar, né, as pessoas ali, que é o que aconteceu quando ele teve o contato com esse jovem, né, no sistema de adoção, achou que teria que salvar ele, que era ali muitas vezes o que, quando criança, tinha essa responsabilidade. Mas aqui eu trouxe esse exemplo porque ele resume um pouco, né, o que a gente falou aqui, dessa ideia de não trazer resposta pronta, dessa ideia da gente não sair atribuindo pro paciente ali aquilo, como se aquilo fosse a verdade absoluta, porque o paciente ele sabe da vida dele mais do que a gente, porque é ele que vive a vida dele, né, pessoal? A gente tá ali para segurar a lanterna para ele ali e ele falar qual que é o caminho que a gente vai seguir. E por horas, às vezes, a gente vai ter essa visão do que tá acontecendo ali com ele de uma maneira mais clara, porque a gente tá distante do problema dele, diferente dele, que tá ali junto do problema. Então, não entregar respostas prontas é um, assim, dos primeiros preditivos para a gente ficar atento para essa aula de hoje. Aí tem o exemplo estendido também. Esse exemplo estendido, ele é um pouco maior, né? Mas assim, eu vou tentar resumir aqui para a gente terminar a tempo, que já são 11h17. Mas aqui, o que que aconteceu? Era um paciente, né, que ele tinha questões, ele sofreu, cresceu num ambiente emocionalmente imprevisível, né? O pai, ele era bastante abusivo com ele. Esse paciente, ele teve na adolescência teve uma época ali de bastante sofrimento, porque ele, né, disse qual era a sua orientação sexual ali para a família e sofreu toda aquela questão de como é que fala, terapia da conversão, né, porque o pai dele, ele era pastor. E aí ele ficou muito tempo sofrendo por conta desse heterossexismo internalizado, né, dessa homofobia que ele mesmo começou a ter com ele mesmo, olhar essas pessoas de uma forma assim. E aí foi se intensificando, os abusos do pai dele perdurou por anos. Quando ele cresceu, ele se formou em marketing e fundou uma empresa de muito sucesso. Ele casou-se com um homem no qual teve um episódio maníaco e cada vez mais paranoico e errático, que culminou em seu parceiro o mantendo em cativeiro e matou sua própria filha na frente do cliente, com uma faca de cozinha. Sem dúvida, foi um evento extremamente angustiante que rendeu culpa por não ter sido capaz de prever esse desfecho e impedir o parceiro de cometer essa tragédia. Esse trauma foi assimilado à sua crença anterior de que o mundo era perigoso, sabia que o mundo não era seguro e foi um tolo por baixar a guarda. Dizia a si mesmo que se fosse uma pessoa melhor, teria impedido que os eventos acontecessem. Meu pai estava certo, eu realmente sou uma pessoa má. A mais angustiante de suas crenças associadas ao trauma estava relacionada à noção de que ele deveria ter sido capaz de antecipar e impedir o que aconteceu. Então, por meio do registro de pensamento e questionamento socrático, essas crenças foram incansavelmente trabalhadas. Reavaliar a crença de que ele deveria ter sido capaz de antecipar o trauma e pouco depois a culpa e a ansiedade diminuíram. A crença que ele deveria ter feito algo para salvar a filha era mais insidiosa, ou seja, manifestava de maneira mais disfarçada. Foi feita a descoberta guiada, com a intervenção do quadro branco, para mapear a casa
e o que ele achava que faria diferente. Então, eles revisaram vários cenários diante das hipóteses do cliente, do que emocionalmente parecia ser a resposta certa, e nesse contexto, o terapeuta voltava os cenários revisados para demonstrar que não havia uma opção realista que teria salvado sua filha. O cliente concluiu que não haveria nada que pudesse ter feito para mudar a situação, que teve sorte de ter escapado com vida. Após uma dose de terapia cognitiva, seus sintomas diminuíram, ele não preenchia mais critérios para TEPT, seu funcionamento no mundo real melhorou. Então, o paciente procurou um psicólogo com sintomas de TEPT e aí trouxe, né, levou toda a história ali para ele, e aí pensa, se o psicólogo virasse e falasse para ele assim, ah, mas não haveria nada que você tivesse feito para mudar a situação, não, você teve sorte de ter escapado com vida. Gente, isso é uma invalidação tremenda, porque a pessoa, ela tá sofrendo, ela tá tendo ali sintomas de TEPT, ela tá com transtorno, ou seja, ela tá sofrendo bastante, aquilo tá muito intenso nela, tá comprometendo a vida dela, então não é simplesmente falar uma coisa dessa vai prejudicar ela mais que que ele fez? A partir do questionamento socrático, a partir de toda essa ideia de mostrar para o paciente, né, aquela situação de fazer ele viver ela, de promover uma experiência emocional corretiva, ele foi fazendo várias perguntas, ele foi entendendo ali como que ele deveria, né, aliás, que ele não deveria, né, agir de tal forma ou impedir o que acontecesse, isso não era possível, e ele fez isso a partir de quê? De registro de pensamento, do RPD e do questionamento socrático. O registro de pensamento disfuncional, ele é também uma técnica de reestruturação cognitiva. E também ele trabalhou em cima dessa crença de deveria ter sido, né? Ele trabalhou em cima dessa distorção de que eu deveria e fez uma descoberta guiada, né? Então ele teve uma linha de intervenção, trabalhou a técnica do quadro branco com ele e fez todo essa passagem por esse trauma dele, de modo com que ele, no fim, o próprio paciente, o próprio cliente concluísse que não haveria nada que ele pudesse ter feito. E aí ele mudou, e aí ele conseguiu diminuir os sintomas dele. Então, aqui, esse outro exemplo, ele simula para gente o quanto que na terapia, o quanto que no setting terapêutico com o nosso paciente, a gente não vai fazer esse trabalho de dizer o que é que ele precisa fazer, dizer o que é que está acontecendo ali. A gente vai mostrar através da descoberta guiada, através do registro de pensamento e do questionamento socrático. E isso o livro vai trazer nos próximos capítulos, como que faz, como que é isso, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Aí no próximo capítulo, né? É o 2. Por que que a aprendizagem corretiva não acontece automaticamente? É o próximo capítulo. Ele é um capítulo muito bom. Dá pra gente trabalhar muita coisa assim nele da psicologia social. Vocês vão ver aí que ele traz muito sobre isso. E é isso. Obrigada. Até o próximo encontro. Muito obrigada. Deixa eu pausar aqui a gravação. Oi, Pronto. E aí, o que que vocês acharam? Gostaram? Foi muito esclarecedor? bom. Sim. Deu para linkar aí com o que vocês leram, com algo que vocês trouxeram, algo que vocês marcaram aí, porque a gente sempre tem o que mais chama atenção na gente na leitura. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, tá tranquilo. O meu livro Isso todo aí, marcado. parabéns. Oh, vou também desse jeito. Igual eu Eu falei. só funciona assim. Uhum. Não sei É, por quê, assim, só vai assim, tem que riscar. não, tá ótimo, é assim Mais mesmo. fácil, né, de visualização. Eu Uhum. também sou assim. Nossa, E aí, mas tudo. eu achei muito interessante essa última que você trouxe, me chamou muita atenção do rapaz, né, que ficou pensativo, que queria ter evitado, né, é a crença de desvalor, né, que ele tinha o desvalor vinha por ele ser gay e ele Ah, pensava que não era uma boa pessoa, né, o primeiro exemplo. porque o pai era Não, pastor. sim. Pecador, eu sou pecador, sou uma pessoa ruim. Aí eu achei muito interessante ele ter chegado a esse entendimento de que nada que ele pudesse ter feito através do questionamento, porque não Uhum. adiantava, igual você falou, só falar.
E ele Exatamente. mesmo chegou a essa conclusão. Eu achei muito interessante essa parte, assim. Uhum. Uma outra que eu gostei muito, só para compartilhar aqui já, para encerrando, que eu achei essa reflexão, até anotei aqui, reflexão valiosa. Bom. Que, por exemplo, que lembrar que Aaron Beck, ele não começou sendo Aaron Beck, né? Pra gente, Isso. assim, que tá Essa parte começando, é né? E importante. Sócrates também não começou sendo Sócrates, e a gente também pode, daqui a um tempo, sustentar nosso nome sozinho, através do Uhum. que a gente já tá fazendo agora, né? Estudando, Exatamente. buscando conhecimento. É uma frase que eu gostei muito, É, eu me também, eu chamou muita marquei. atenção. Muito bom você ter trazido ela, porque realmente, às vezes a gente esquece, né, desses óbvios, né? Que ninguém começa assim, já de cima, né? Não tem como, trilha um caminho, né? E lembrando que o próprio Beck, ele era da psicanálise, rompeu com a psicanálise, né? E Sim. fundou aí uma nova terapia que hoje é reconhecida mundialmente. Uhum. É uma frase que, nossa, eu fiquei assim, aquela frase de cartãozinho de enfrentamento, anotar aqui. Isso, verdade. Vou Eu até gostei muito dessa frase. colocar. Bacana. André, você tem alguma coisa para trazer? Ah, eu concordo com aquilo que a Andressa falou. Eu também tinha achado essa frase de Sócrates e de Beck bem interessante. Uhum. Inclusive, eu tô lendo ele em PDF, né? Mas aí, a partir de semana que vem, eu vou comprar o livro, até para ficar Olha, mais fácil coisa para mim, boa. para ter mais facilidade. Aí eu vou comprar. Então aí eu Uhum. vou conseguir marcar, mas assim, foi o que eu acho que vocês falaram tudo. Eu achei bem esclarecedor, tipo, né, a aula e tudo mais, porque à medida que a gente vai vendo, tipo, aquilo que você falou e vai linkando, eu linko muito com aquilo que eu vou aprendendo às vezes na faculdade, né? E às vezes algo que o professor falou que já me chamou a atenção. E tipo assim, antes de eu escolher mesmo e ter esse interesse pela TCC, eu vi algo que, tipo assim, porque antes, né, pesquisando mesmo, tipo assim, o que que você tem que ver para você escolher a sua abordagem? Tem que ser aquilo que você acredita. Então, assim, eu olhando aquilo que os professores estavam passando, que, né, são teorias e tudo mais, tipo assim, realmente se